Olá, seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Neste vídeo vamos falar sobre como montar um treinamento de segurança do trabalho. Quais os passos eu devo ter para estruturar o meu treinamento, né? Quais os materiais eu devo utilizar para cada tipo de treinamento e como engajar o meu público no conteúdo, como tornar o conteúdo atrativo para as pessoas que eu vou treinar. Meu nome é André Ricardo Esquivel, proprietário da empresa ARE Treinamentos e Consultoria, desenvolvedor de ações voltado para a área de segurança, consultor, instrutor de treinamentos normativos e complementares. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho como montar o treinamento de segurança, né? Primeira etapa, né? Quais os passos, né? Eu devo seguir para montar o meu treinamento, né? Como criar essa etapa? O que eu devo desenhar para que o meu treinamento esteja de acordo e seja atrativo e a informação chegue de forma eficiente para o meu aluno, para o meu cliente, para o cliente final, né? A gente sempre comenta o cliente final. O que é o cliente final? É o trabalhador, é um cliente que você vai ministrar o treinamento, diferente de quem seja, ele é o teu objetivo, tá? Então, a primeira etapa de qualquer tipo de treinamento, para desenvolver qualquer tipo de treinamento, é criar um objetivo. Qual o meu objetivo? André, eu tenho que conhecer do conteúdo? Com certeza, é a tua obrigação como profissional que vai ministrar o treinamento. Não adianta eu ir lá falar sobre matemática, alguns conceitos de matemática, se eu não sei o básico de matemática, ou se eu não conheço a fundo aquele conteúdo. Tome muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado com o que você vai falar durante o treinamento, porque o que você fala para o aluno e aquele aluno toma como verdade, ele leva para a vida. Então, como ele leva para a vida, daqui um pouquinho ele vai estar fazendo uma coisa errada, lá na frente vai trazer um resultado desfavorável, e aí nesse momento ele vai falar assim: ah, não, eu aprendi isso no treinamento de fulano, cicrano, beltrano. Então, não é esse o objetivo. Tudo aquilo que a gente for passar durante um treinamento, eu tenho que entender que para aquele aluno, para aquela pessoa do que você está aplicando esse treinamento, ele está levando aquilo como verdade. Por quê? Você é o especialista. Você é a pessoa que vai estar ali para ensinar ele. Então, o objetivo do instrutor de treinamento é ensinar algo, é explicar algo para alguém no qual ele não tem total conhecimento, né? O aluno não tem total conhecimento, e a partir daquele momento ele vai receber as orientações, os aspectos de como fazer, de como não fazer, e aí sim ele vai conseguir dar sequência na vida, tranquilo? Quais os passos para estruturar um treinamento, né? Primeiro passo dele, estude e entenda o seu público, né? Qual é a necessidade? Por que o teu público precisa daquele treinamento? Ah, eu vou fazer um treinamento de primeiro socorro para um determinado número de pessoas, porque em algum momento da rotina deles, eles podem se deparar com um acidente de trabalho e não estar sendo assistido por um profissional que entenda sobre primeiro socorro. Então, esses ensinamentos terão essa finalidade. Então, olha só o que a gente colocou aqui agora. Eu tenho pessoas que são, de uma certa forma, leigas, né? E esse público, eu vou precisar passar orientações para eles, para que em algum momento pode acontecer de que ele possa utilizar esse conhecimento. Diferente de um profissional de primeiros socorros que atua continuamente naquela demanda, naquela situação, e se depara com diversos cenários, né, quanto à questão de primeiros socorros, o nosso funcionário, o nosso empregado ali, aquela pessoa que está no dia a dia fazendo um processo operacional, ele não vai ter isso todo santo dia. Então, a forma que eu chegar a explicar para ele, tá? Ele pode, na hora da ocorrência, colar as placas, ele pode simplesmente esquecer de tudo e fazer totalmente errado. Então, tudo isso a gente tem que entender. Por quê? Porque se eu levo um determinado conteúdo para um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas não absorve da forma que deveria ser absorvida, né? Infelizmente, lá vai refletir na rotina de trabalho dele. E é muito comum a gente ver dentro de algumas empresas: ah, André, eu venho aplicando treinamento, mas os números de acidente não diminuem. As pessoas continuam sofrendo acidentes. Ah, eu continuo tendo números altos de acidente. Por quê? Porque os treinamentos não estão sendo eficientes. Porque a eficiência de um treinamento se mede com resultados. Alcançou o objetivo, né? Qual é o objetivo desse treinamento? Tá? Então, primeiro passo, estude seu público. Depois, defina quais são as necessidades para este público. Quais são as necessidades?
Ah, não, então a gente estava falando de primeiros socorros, eu vou ter lá pessoas que são leigas na questão de primeiros socorros, ou receberam uma orientação básica, e essa orientação básica não foi o suficiente para torná-lo com um certo nível de proficiência para atendimento de primeiros socorros, então eu vou precisar treinar essas pessoas de uma forma mais eficiente. Então, definir as necessidades, né, descobrir as necessidades daquele treinamento é essencial. Por que eu estou ministrando esse treinamento? Né? Uma pergunta poderosa. Por que eu estou ministrando esse treinamento? Qual é a finalidade do treinamento? Quem que eu devo atingir? Quais são os aspectos que eu devo levar para as pessoas para que elas levem para a vida? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Infelizmente, hoje, a gente recebe muitos colegas de profissão falando: André, tem material para isso, tem material para aquilo. Hoje, pessoal, com a facilidade que tem a internet, o próximo tópico do nosso vídeo vai ser a questão do material, né? Como definir o material, como estruturar o material para o treinamento. Mas aí fica assim, um treinamento robô. O que é o treinamento robô? Eu peguei, eu só dei uma maquiada naquilo que parece, eu não entendi ou não se encaixa com os meus aspectos de instrutor, tirei aquilo, coloquei da minha forma, tranquilo, não estou dizendo que está errado nem que está certo, tá, pessoal? Só que um treinamento, quando você desenvolve ele, você entende toda a essência do treinamento, você vai conseguir se adaptar melhor àquele material, diferente de quando você pega um material de um colega e você acaba, infelizmente, absorvendo algumas coisas que você não gostaria de passar e que não tem necessidade, tá? Então a gente precisa entender isso, mas depois a gente vai entrar nesse conteúdo. Então, o entender lá por quê, né? Descobrir as necessidades da empresa para aquele treinamento é essencial, tá? Então, quando eu descubro qual que é as necessidades, o que eu crio nesse momento? Os objetivos. Esses objetivos sendo criados, eu consigo definir carga horária, consigo definir público, eu consigo definir qual que é a metodologia de ensino que eu vou aplicar nessas pessoas, se vai ser teórica, se vai ser prática, se ou vai ser mista ou não, daqui um pouquinho eu vou a teoria eu consigo encaixar na prática e a gente vai desenvolver muita prática. Eu já dei treinamento de primeiro socorro, já dei treinamento de combate a incêndio, onde eu não liguei o computador. Por quê? Porque eu sei quais são as etapas do processo e eu consigo fazer com que isso se mescle com isso aqui. Ou seja, teoria com prática, eu faço elas se mesclarem na realização da prática. Olha lá, pessoal, a gente vai agora aprender a imobilização de pescoço, a gente vai aprender a fazer ali um estanqueamento e assim por diante. Então, tudo isso vai depender muito do que você quer. Então, lembra lá qual o primeiro? Estude seu público, faça um diagnóstico lá das necessidades da empresa e aí chegando esse resultado, né, quem que é seu público? Quem que é, qual as necessidades você vai chegar ao objetivo do treinamento? Que, em sua grande maioria, é capacitar um grupo de pessoas num determinado conteúdo, tá? E esse determinado conteúdo, ele tem que ser atrativo, tem que ser condizente para que a realidade das pessoas que vão participar desse treinamento aconteça, mas aconteçam de forma eficiente. Eficiência não é você mostrar um monte de conteúdo teórico e não levar prático. Teoria é essencial, pessoal. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos que a parte teórica de um treinamento, de qualquer que seja, ele é essencial. E se ele é essencial, a gente tem que passar por ele. Algumas etapas a gente não pode pular. Né? Então eu preciso buscar isso e tornar este resultado, tá? Este resultado favorável para a empresa. Né? Todo treinamento tem como objetivo orientar, tem como objetivo tornar aquele processo eficiente, tem como objetivo fazer com que as pessoas que estão dentro daquele processo é, recebam a orientação e busquem aplicar isso no seu dia a dia, tá certo? Legal? Então a gente já falou aí, né? Então, seguindo, né? O tema, né? Então, vamos lá, vamos botar um exemplo aqui. Para cada vídeo que a gente coloca dentro do canal do YouTube, eu tenho que criar um tema. E grande maioria das pessoas colocam lá treinamento da NR11. Pronto. Treinamento da NR35, trabalho em altura. Claro, isso é um tema do treinamento, sim. Então, mas eu posso tornar o meu tema mais atrativo, né? Então eu poderia colocar aqui treinamento de segurança. Pronto, é o tema do treinamento, é o tema do vídeo. Mas eu posso colocar assim, ó, como montar o seu treinamento.
Olha lá, a pessoa vai falar assim, pô, eu vou montar o meu treinamento. Eu vou conseguir eu elaborar o treinamento do começo ao fim. Então é bem mais tranquilo, eu consigo assimilar e eu consigo trazer para mim, né? Lembra lá? Eu não consigo motivar ninguém, eu consigo entusiasmar ela. A motivação vem de dentro para fora. A mesma coisa com qualquer outro tipo de conteúdo. Eu preciso montar um treinamento, eu preciso ter motivação para montar esse treinamento. Eu preciso entender como montar esse treinamento. Né? Eu posso buscar lá o entusiasmo externo, posso, mas a motivação de montar e tornar ele com as minhas características são minhas. Hipótese alguma, fulano, ciclano, beltrano vai chegar aqui e vai falar para mim que como montar o treinamento, sim, com certeza. Mas como vai ficar com a minha cara esse treinamento vai depender muito de mim, como ou a pessoa que está criando o conteúdo. Legal? Quais os passos para estruturar um treinamento, né? Quais são esses? Primeiro, fazer o diagnóstico das pessoas que precisam ser treinadas, né? Definir as necessidades da empresa. Aí depois desse diagnóstico, você vai definir os objetivos, né? Quais são os objetivos, né? Por que aquelas pessoas estão dentro da sala de aula? Por que elas precisam estar ali? E qual a necessidade daquele público específico em ser treinado, tá certo? Depois disso, você vai estabelecer a sua metodologia de ensino. Qual que vai ser a metodologia de ensino, André? Eu vou só ficar dentro da sala. Então eu vou tornar aquilo teórico, né? Ah, não, eu vou mesclar entre teoria e prática. Então eu vou ter lá um determinado período para teoria e um determinado período para prática. Ou não, eu vou mesclando, ele vai ser continuamente mesclado, ou seja, mesmo dentro da sala, eu vou levando para essas pessoas um determinado nível de prática sobre aquilo. Aí eu posso aplicar formulário, aí eu posso aplicar atividades específicas, daqui um pouquinho a aplicação de uma analogia, pós-analogia entendimento disso, a pessoa vai descrever. Isso é considerado, quando vem da pessoa para você, é ela externalizando tudo aquilo que ela entendeu do conteúdo que você está passando. Tá? Então esse aspecto você tem que levar em consideração. Então a gente vai ter qual que é a metodologia, tá? E aí depois disso a gente vai definir o carga horária, né? Qual que é a carga horária que eu vou ter ali esse treinamento? Ah, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas, depende muito de cada conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo normativo, onde lá dentro da NR ele simplifica ou ele mostra para você qual que é a carga horária que você deve ter ou não. Alguns conteúdos ficam a cargo do empregador aplicar, né? Alguns conteúdos ficam em cargo do instrutor que vai ministrar aquele treinamento, definindo qual que é o público lá, o número de pessoas. Eu não consigo daqui um pouco aplicar um treinamento de uso de EPI, certo? Em 1 hora para 30 pessoas. O que eu vou ter que ter? Eu quero que essas pessoas experimentem o EPI, eu quero que essas pessoas entendam como colocar esse EPI. Então, 1 hora para 30 pessoas é humanamente possível você falar que consegue treinar. Ah, não, eu só passei teoria. Teoria é tranquilo, você vai conseguir passar em 1 hora. Mas e aí, a hora dela colocar o EPI? Qual que vai ser a dúvida dela? Como fazer os ajustes, né? Então isso a gente tem que entender e colocar isso dentro da nossa estruturação do treinamento, beleza? Definindo lá, né, qual que é a carga horária, eu vou definir o espaço para a realização desse treinamento, pessoal. Tome muito cuidado com o ambiente onde você vai fazer um treinamento. É muito comum, né, dentro das empresas fazer o DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança do Trabalho, ou DSS, ou tem outras terminologias que algumas empresas usam, mas na sua essência é uma reunião no início de cada turno, onde fala-se de um determinado tema de segurança do trabalho. Legal? Então, só que quando faz essa reunião, né, onde a equipe se reúne, o turno anterior ainda está trabalhando. Então você tem ruído, você tem outras pessoas transitando no meio de onde vocês estão falando, você tem pessoas que já estão focando na onde ela tem que trabalhar. E aí, infelizmente, o DDS cai a sua eficiência. Caindo a sua eficiência, aumenta-se a ineficiência, né, de alguns processos que, infelizmente, acaba resultando em acidente de trabalho. Então, o ambiente onde você vai aplicar esse treinamento, tá? Vamos lá, eu vou botar aqui uma analogia para vocês. Eu vou dar um treinamento de combate a incêndio, tá? Vou dar um treinamento de combate a incêndio. Esse treinamento eu vou precisar, da parte prática,
que a pessoa entenda como utilizar o sistema. E aí eu vou fazer isso em um posto de gasolina? Ou seja, eu vou conseguir fazer essa parte prática dentro daquele posto de gasolina? Não. Porque eu tenho um ambiente impróprio para aquele tipo de conduta. Eu vou ter que trabalhar numa outra área, num lugar determinado, fora daquele ambiente, que não ofereça riscos adicionais. É muito comum também, pessoal, vocês veem em treinamento, você vê vários vídeos de pessoas sofrendo acidente durante o treinamento. Então lembre-se, todos os alunos que estão dentro daquela sala de aula, dentro daquele ambiente onde você está aplicando um treinamento, são sua responsabilidade. Então, se você quer fazer algo, né, ilustrativo para eles, para mostrar como se faz, ó, o próprio trabalho em altura, né, o subir e ficar de pendurado no sistema para eles criarem confiança, né, que aquele vai segurar se por acaso ele cair, tome muito cuidado. Revisem todos o sistema. Revisem toda a ferramenta que vai ser utilizada. E façam durante a aplicação, né? Você como instrutor, você deve dar exemplo. Então, como que eu dou exemplo? Eu primeiro vou ser o aluno, eu vou lá mostrar para ele como se faz, então eu tenho que fazer também. É muito comum você chegar e falar para o instrutor chegar e falar assim, ó, coloca o EPI. Pronto, coloquei o EPI. Chega legal, coloquei o EPI. Agora vai lá e sobe. Mas o aluno nunca subiu. Então é minha obrigação como instrutor passar isso para ele. Mostrar como se faz. Eu vou precisar fazer com todos, antes de todos subir, eu vou subir também. Não. Mas você tem que entender que você conhecendo o processo, você sendo um especialista, instrutor, você tem que mostrar para as pessoas como se faz. E isso é essencial. Isso traz uma confiança, isso traz lá para o teu aluno, pô, o professor ele sabe como fazer mesmo. Eu dou treinamentos para operadores de caminhão-muca, operador de pilhadeira, de paleteira, de ponte rolante. Então, eu preciso ter um certo nível de experiência nesses equipamentos, para quê? Para que eu consiga mostrar para eles como fazer. E como não fazer também. Vocês não podem chegar nesse limite do equipamento. Vocês não podem fazer essa manobra. Vocês não podem fazer dessa forma. Tá certo? Então, isso para o aluno traz um nível de confiança, ou seja, o cara conhece do que ele está falando. Diferente de quando eu só chego lá e falo, faça desse jeito. Pronto. Vai lá e faça. O aluno fica olhando, mas eu nunca fiz. Você não vai me mostrar como se faz? Então, isso é essencial, tá certo? Então, definimos aí quais os passos para estruturar um treinamento. Vamos lá. Então, a gente falou de quais os passos para estruturar o treinamento, né? E agora, como montar o meu treinamento, né? Quais os materiais utilizar para a montagem do meu treinamento? Quais esses materiais? Eu vou colocar algumas analogias aqui com vocês. A realidade de cada um, né? Daqui um pouquinho você já tem um material pronto, tranquilo. Mas isso a gente pode trazer e montar um conteúdo do zero, né? Ou seja, pegar lá somente o objetivo, o título do treinamento, o objetivo lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho de quais materiais utilizar para o treinamento, né? Quais as ferramentas que você pode utilizar para o seu treinamento, tá? A ferramenta de apresentação, PowerPoint, né? Tem algumas outras ferramentas que o pessoal está aplicando. Eu particularmente ainda aplico PowerPoint. Eu monto os meus treinamentos no PowerPoint e desenvolvo eles dentro do PowerPoint, tá bom? Outras ferramentas, tá? Eu sou bem sincero dizer para vocês, eu não busquei ainda aprender outras metodologias de treinamento, porque o PowerPoint está funcionando ainda para mim. Claro, daqui um pouquinho eu aprender numa outra ferramenta vai ser eficiente para mim, é o que eu busco, tá? Tudo que é eficiente, tudo que torna o meu trabalho mais fácil, beleza? Então, quais materiais utilizar, né? Então vamos lá, quais os materiais eu devo utilizar, né? Eu tenho pessoas que são auditivas, eu tenho pessoas que são visuais, eu tenho pessoas que são através do tato. Tem que pegar, tem que fazer, tem que manipular para ela conseguir assimilar todo aquele conteúdo, tá? Então eu tenho que entender que todo e qualquer material que eu for montar, ele tem que ter esses três passos. Ele tem que ser auditivo, né? Ele tem que ser visual, tá? E ele também tem que atender a questões de tato aí. Algumas etapas do processo, as pessoas vão ter que pegar em algumas coisas, entender ou ela mesma escrever, praticar e assimilar aquilo através da externalização, ou seja, ela vai ter que expulsar para dentro dela, para fora dela, né, para ser mais exato, tudo que ela aprendeu através de uma didática, através de respostas.
Então, eu particularmente, no final de todo o treinamento, eu aplico uma provinha de proficiência, tá? André, mas tem NR que não pede isso. Tranquilo, tranquilo. Aquilo não vai ser um impeditivo para ela estar apta ou não apta, né? Para o treinamento, para aplicar aquele conteúdo que você ensinou naquele determinado momento. Tranquilo? Então, quais os materiais? Para montar, né? Você definiu lá qual que é o objetivo, o tema, né? Então, treinamento de segurança é amplo. Treinamento de segurança ou trabalho seguro ou outra coisa, tá, pessoal? Até enquanto eu lembro aqui, né? A gente sempre tem que deixar bem claro dentro dos nossos treinamentos que a gente trabalha para a segurança do trabalho. Então, eu particularmente coloco geralmente em grande parte dos meus conteúdos, vamos lá, operação segura de máquinas e equipamentos, ou operação segura de empilhadeira, operação segura de ponte rolante, né? Alguns colegas, esse dia atrás eu estava comentando fui atender um cliente, conversando com o técnico, ele coloca noções, orientações, né? Então, são esses você tem que sempre colocar dentro do conteúdo, dentro do tema ali, né? Segurança, para que as pessoas entendam que tudo que foi passado foi voltado para a segurança. Vai trabalhar a parte operacional? Com certeza, em algum momento esse aspecto vai ter que ter contato, né? Então eu tenho que ter também, dentro do meu conteúdo, a questão de segurança do trabalho. Então, o tema também tem que ter. Então, toda vez que eu tenho materiais para aplicar, certo? O treinamento e materiais para montar. Então, hoje a gente vai focar nos materiais para montar o treinamento, tá certo? Depois a gente volta num vídeo como apresentar o seu material e como fazer lá o material ser atrativo para as pessoas que você está aplicando, beleza? Então vamos lá. Quais os materiais que eu devo utilizar, né, para montar o meu treinamento? Eu vou usar aqui a analogia com vocês de um treinamento de operação de empilhadeira. Operação de empilhadeira. Olha só. Quais os materiais que eu devo utilizar para montar esse treinamento? Principal, né, os principais, né? Todas as referências que eu vou ter é NR e manual do fabricante. André, mas é um treinamento que eu vou numa empresa onde tem 3, 4 tipos de marcas de empilhadeira. Se você pegar, tá? O manual, eu vou citar aqui, a Rister, não tenho nada, não é fundo comercial, tá, pessoal? É só para referência de treinamento. Rister, Yali, Toyota. E você pegar o manual dessas três, né, que hoje Rister e Yali são um conjunto, são uma empresa só que linhas de trabalho diferentes. Se você pegar o manual dessas três máquinas, você vai ver que os conteúdos são os mesmos. Muda algum conceito de máquina para máquina na parte operacional, porque uma é acionamento de freio estacionário por alavanca, outra é por botão, uma para desacionar o freio estacionário você tem que apertar um pedal, outra não, uma para acionar, e é basicamente isso, tá? Então voltando lá, pegando o manual do fabricante, você vai ter toda a parte operacional, né? Tudo aquilo que o operador deve conhecer e os cuidados de segurança do trabalho. Você já montou seu treinamento. Claro que você vai ter que referenciar isso através da NR. Porque nós estamos dando um treinamento de formação da NR 11, certo? Então, quando eu falo sobre o treinamento, para montar o material, o que eu vou ter que ter? NR, que no caso é NR 11, e o manual do fabricante, tá? E aí depois disso, eu posso buscar na internet alguns videozinhos, né, para exemplificar, para mostrar por que não ando com garfo erguido, por que eu tenho que andar com o garfo a 5 de 5 a 10 centímetros do chão, tá? Então tudo isso são coisas que eu tenho que ter no meu conceito. Então, para montar o treinamento de qualquer máquina e equipamento, pegue o manual. O manual do fabricante vai te trazer a parte operacional e vai te trazer os cuidados que você tem que ter e quais os limites da máquina. Legal? Então isso para vocês é essencial. É o que vocês precisam. Posso pegar e copiar tudo que está no manual? O próprio fabricante diz: oriente o usuário final neste manual. Ponto. Ele está te dando liberdade para você pegar todo aquele conteúdo, transmitir para um material, um formato de apresentação, colocar ali os seus conceitos também, conhecimento, tá? E aí depois eu vou aplicar isso para o meu aluno.
Então, dependendo qual for a NR que você for aplicar, né, voltando ali para a nossa analogia aqui no caso de máquinas, manual. Voltar lá, vamos lá, NR6, EPI, equipamentos de segurança. Quem que eu vou usar como referência? O EPI, o próprio EPI. Então, se eu for trabalhar com algum tipo de EPI específico, ou usar exemplo aqui, cinto de segurança, capacete, luva, o que for nesse conteúdo, eu vou usar o próprio EPI como referência. Ou boletim técnico, tá? Ou alguns fabricantes eles montam vídeos, né? É claro, de cunho comercial, mas para nós a gente pode utilizar para mostrar as especificações do equipamento, tá? Então tudo isso são coisas que você pode pegar para te auxiliar na montagem de um treinamento. E quando eu monto um treinamento de forma eficiente, você tem menos, né, infrações na questão de uso de equipamento de segurança. Então tudo isso são resultados que se tornam palpáveis dizendo que aquele treinamento foi eficiente. Claro que isso vai demorar um determinado tempo para você conseguir medir? Vai, com certeza. Mas é um número que você vai tornar palpável depois de um determinado. Aí você pode colocar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Dependendo da situação. Então a gente definiu quais os passos para definir a estrutura do treinamento, quais os materiais devo utilizar para o treinamento, tá? E agora a gente vai como enganjar o seu público. Vamos lá então para o terceiro tema do nosso vídeo, né? Como enganjar o seu público naquele determinado assunto, né? Eu sempre falo, tá, pessoal, que um treinamento, nós da área de segurança do trabalho, nós aplicamos muitos treinamentos e em sua grande maioria, os treinamentos, as pessoas não querem estar ali. Elas não querem. Elas estão ali porque alguém falou para elas que elas teriam que estar ali. Ah, mas eu não quero participar. Estou pedindo, estou mandando, né, no sentido de que ela não tem a vontade própria de não estar, tá? Ela vai ter que estar ali naquele treinamento, é obrigação dela participar. Então, se a gente tem já essa resistência das pessoas em não estarem dentro da sala de aula ou não estarem dentro daquele treinamento específico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar ele atrativo. Eu tenho que tornar ele visual ao ponto, né, de que pô, eu me encantei com isso, eu quero escutar mais, eu quero ouvir mais a pessoa falar sobre esse tema. Vai depender do instrutor, porque quem segura, né, lá agora um pouquinho da arte da venda, tá, pessoal? Vou fugir um pouquinho do conteúdo aqui, mas é um pouquinho da arte da venda lá. A gente só vende aquilo, tá? Qualquer tipo de objeto, né? Até casa pegando fogo, eu brinco com alguns amigos vendedores, que se a gente conseguir tomar a atenção da pessoa para si, ou seja, eu conseguir tomar a sua atenção para mim, e essa atenção seja o suficiente que ela tire o seu foco dos pontos negativos de qualquer que seja o objetivo. Então vamos lá, dentro de um treinamento, as pessoas já não querem estar ali dentro. As pessoas não querem ficar dentro daquela sala de aula, porque elas acham um tema chato, elas acham que aquilo não vai agregar na vida dela, em grande maioria. Claro, tem pessoas que vão ali, ficam animadas, querem participar do treinamento. Então, quando a gente fala disso, aí eu tenho outros aspectos. E quais são esses outros aspectos? Eu tenho que ter apresentável, né? Agradar as pessoas ao ponto de elas quererem escutar a minha voz. Porque a minha voz, as próximas horas, os próximos dias, o que seja, ela vai ficar ouvindo. Eu sempre brinco com as pessoas, vocês vão ficar escutando essa voz linda e olhando esse rosto mais lindo ainda, né? Segundo a minha mãe. Então, olha só. Então eu preciso que as pessoas queiram ficar ali dentro. Então, buscar o enganjar as pessoas é isso. É tornar o material atrativo para as pessoas. Eu posso ter lá na minha apresentação, vamos botar um exemplo aqui, eu estou em um determinado slide onde tem 1000 palavras. Para uma pessoa visual, ela não vai querer escutar aquilo, ela não vai querer ler tudo aquilo. E ela não é auditiva, então em sua grande maioria o que ela vai fazer? Ela vai perder a concentração. Vai começar a pensar na morte da bezerra, vai começar a pensar na conta que esqueceu de pagar, que tinha que ter feito tal processo lá na produção e não fez. Então, nesse momento, por que eu não divido esse slide em 5 slides e coloco uma imagem que assimile aquele conteúdo? Por quê? Para ela vai focar primeiro na imagem. E focando primeiro na imagem, ela vai se agradar com aquilo e vai prestar atenção no seu conteúdo. Legal? Então, esse é o objetivo da apresentação ser
visual, auditiva, tá? Aí a parte de tato, né, que as pessoas que têm o hábito de pegar, de ter que externalizar aquilo, aí fica geralmente em dinâmicas de grupo ou provas finais, tá ok? Então, voltando, tá, para esse aspecto, a gente vai ter pessoas que elas não querem nem saber de imagem, elas querem ler ou querem escutar a sua voz. Para quê? Para que ela consiga entender, assimilar. Então, da forma que você explica também vai engajar as pessoas. Imagine só, eu vou dar um treinamento, tá, para o pessoal operacional e começo a falar termos técnicos, né, que nós da área de segurança do trabalho, nós somos apaixonados por termos técnicos e em siglas. Né? Isso é muito comum no profissional da área de segurança. DST, TST, QMSS, SESMIT, e aí vai uma gama de siglas que se a gente fosse falar, a gente ia ficar horas aqui. Então, pessoal, eu preciso que essas pessoas se enganjem nisso. Então, primeira coisa, eu vou me apresentar. Eu como instrutor, eu sou o André, sou o proprietário, sou o técnico, sou o engenheiro, sou isso. Quais as qualificações que a minha vida profissional me trouxe para que eu tenha aptidão para estar aqui, tá? Então vamos lá, eu sou o técnico, instrutor de acesso em corda, eu sou isso, sou aquilo, tá? Então tem vários tipos de apresentação. Eu sempre falo, eu coloco lá quais são as minhas proficiências, eu sempre brinco com a capivara, minha capivara, né? Da minha vida profissional, quantos anos eu estou na profissão, quais os motivos que me levaram para a profissão da área de segurança do trabalho. Então, eu sempre deixo as pessoas, eu mesclo a minha vida profissional com um pouco da minha vida pessoal, para quê? Para criar uma conexão com as pessoas, tá? Para elas entenderem que eu nem, em todo o período da minha vida profissional, eu nem sempre fui da área de segurança do trabalho. Eu já fui em outras profissões e essas outras profissões me levaram para a área de segurança do trabalho, tá bom? Então eu crio essa conexão com as pessoas, criar conexão. Segundo passo, eu espero que elas também se sintam na liberdade de criar conexão comigo. E esse criar conexão, elas me falarem um pouquinho da vida delas também. Ah, eu sou fulano, eu trabalho na empresa há 5, 10, 15 anos, e isso eu tenho lá, eu tenho filho, eu torço pro Palmeiras, eu sou. Então a outra pessoa, o aluno também tem que criar conexão comigo. Então o que eu faço? Eu deixo aberto para ele um determinado tempo, para ele se apresentar. E aí dentro dessa apresentação dele, ele pode só falar o nome e a função. Pronto. Foi a liberdade que ele achou que deveria ter comigo. Então a conexão talvez não esteja tão boa. Então no decorrer do treinamento, só pela apresentação das pessoas que, quando eu peço para elas se apresentarem, eu sei se elas vão ser participativas, se elas vão ser aquelas pessoas que só estão ali porque mandaram, ou ela vai ser aquele aluno que vai dormir no treinamento, tá? Então a gente tem esse nível, né, de conexão quando a pessoa ela fala um pouquinho dela, sobre um pouquinho da trajetória dela, beleza? Então, primeiro passo, eu vou ter que me apresentar e criar conexão com as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, né? Lembrando que a questão de apresentação volta lá no segundo conteúdo do vídeo, tá bom? Lembrando que a parte de apresentação é um nível de engajamento, sim, mas só que ela volta lá de como montar primeiro o treinamento, por quê? Porque dependendo como eu monto o meu treinamento, ele vai se tornar massivo. Então, se ele tornar massivo, cansativo, então ele vai, infelizmente, não facilitar a minha vida, tá? Quando apresentar ele para um determinado público. Legal? Então eu criei conexão com as pessoas e espero que elas criem conexão comigo também. Tendo essa conexão, fica muito mais fácil o meu treinamento, né? E aí eu sempre, quando vou fazer, algum tipo de conteúdo, indiferente qual seja, tá, pessoal? Eu sempre falo que a gente tem que levar um pouquinho de vivência disso. O que é vivência? Aquilo que eu já passei, ou aquilo que eu presenciei, aquilo que eu tenho como veracidade, ou seja, eu sei de um determinado fato e aquele fato, infelizmente, aconteceu, né, em sua grande maioria nas áreas profissional, dos profissionais da área de segurança, é acidente de trabalho, é infelizmente fatalidades, tá? Então levar vivência para eles também vai fazer com que eles se engajem. É muito comum, né, quando a gente vai dar treinamento de alguns tipos de equipamento. Aí a gente fala para eles, vocês não podem fazer isso, né? Vocês não podem fazer giro com a máquina em alta velocidade ou em velocidade avançada, porque ela pode tombar, isso, aquilo, outro. E o cara, ele dá aquela risadinha lá no fundo da sala. Eu já fiz isso.
Isso significa que ele está assimilando o que você está falando e ele está enganjado com aquilo que você está falando. Você criou conexão com aquela pessoa, tá certo? E então a gente sempre tem que criar essa conexão e mostrar para elas o porquê aquele treinamento é eficiente e porquê aquele treinamento está sendo aplicado para ela. Legal? Chegando lá no final, tá? A gente tem lá alguns aspectos de apresentar, né? Apresentação, então mostre-se, tá? Não vou entrar na parte de característica do instrutor, né? Vamos lá, o André é barbudo, todo tatuado, né? É muito comum a gente chegar num determinado local, as pessoas falam, pô, esse cara aí vai ser o instrutor do treinamento, né? Então criar um certo preconceito, né? Sobre a característica. Mas então você tem que estar sempre apresentável. O que está apresentável? Então significa que eu vou estar lá de terno e gravata no treinamento? Não. Eu tenho que estar vestido, né, conforme a minha profissão. O que é a minha profissão? Eu sou da área de segurança do trabalho. Show de bola. Então eu vou estar uniformizado, eu vou estar utilizando todos os equipamentos que eu exigir dos alunos para que eles utilizem, né? Eu vou estar com um calçado de segurança. Eu geralmente, quando é um treinamento onde tem um dia de parte teórica e um dia de parte prática, no dia de parte teórica eu vou com um calçado mais tranquilo. Por quê? Porque eu não vou ficar só dentro da sala. Aí no outro dia, quando eu vou para a parte prática, aí sim eu coloco um calçado de segurança, coloco meus equipamentos de forma eficiente, uso tudo aquilo que eu falei para eles que é obrigação do operador ou do aluno utilizar, eu também uso. Por quê? Porque eu sou exemplo. Então, se eu não. Ah, não, vocês vão usar o óculos. Está lá o Andrezão sem óculos durante o treinamento. Resolveu? Eu não estou sendo exemplo. Né? O exemplo arrasta, tá bom? Então, legal? Eu espero que tenha sido esclarecedor o vídeo para vocês. Espero que tenham entendido, né, na questão ali de como montar, né, como estruturar ali os passos para o seu treinamento e como montar o material. Tá? E aí depois como enganjar o seu público. Crie conexão com eles. Crie conexão e você vai desenvolver seu treinamento, vai desenvolver as suas técnicas de ensinamento, que aí tem várias, tá, pessoal? Se a gente for falar de técnicas de ensinamento aqui, esse vídeo ia ter 3 horas, 4 horas aí, e aí a gente vai ter que voltar com isso como técnica de ensinamento, ou talvez o próximo vídeo ou daqui uns vídeos a gente trabalhar sobre isso também. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração por cada um de vocês terem assistido o vídeo. Espero que tenha sido proveitoso e que leve algo para vocês, né? Que é isso que é o nosso objetivo, é agregar na vida de cada um de vocês, tá bom? Nos siga nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Aqui no YouTube se inscreva também, tá certo? A gente está fazendo os vídeos aí semanalmente para vocês, para tornar a vida do profissional de segurança, né, de um profissional para outro. Então, algumas vivências minhas eu estou trazendo aqui para vocês. Então, grande parte do que eu passo, grande parte do que eu coloco aqui dentro desses vídeos é minha essência, tá? Claro que nós temos a parte normativa, a gente tem partes técnicas, mas as analogias, os exemplos, são tudo coisas que a gente, no decorrer da profissão, a gente já viveu. Então, o nosso objetivo é tornar vocês, o dia de vocês, a rotina de vocês, a adaptação talvez aqui um pouquinho para a profissão, um pouco mais fácil, né? Não, nossa área é uma área técnica e a área técnica tem alguns passos que você não pode deixar de passar, tá? Alguns perrengues que você não pode deixar de passar e porque vai te tornar um profissional mais resiliente, né? Que a resiliência é o ato de se adaptar ao processo adverso que você não está preparado para isso. Então isso vai ter na sua vida. Eu sempre falo, todo profissional tem que passar por alguns passos e esses passos não podem ser pulados, tá ok? Show de bola, pessoal. Até o próximo vídeo. E lembre-se, segurança do trabalho, a arte de preservar vidas.